Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Graça e a paz, quem eu não ouvi ainda. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a Escritura aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Verso 13. Passagem bíblica bastante conhecida por nós, né? Os discípulos ali no caminho de Emaús. Amém? Todos encontraram? Vamos ler? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e todas as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e Pai, aleluia, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, Pai, no Teu nome, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Pai. E nesse momento ela foi lida e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu, que o Senhor fale também aos corações dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, Pai.
e dos nossos irmãos e irmãs que ainda não estão acompanhando ao vivo, mas ainda irão assistir, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que a Tua palavra encontre, e que a Tua palavra nos encontre e encontre espaço no nosso coração, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passagem essa bastante conhecida por nós, né? Dos discípulos, os dois lá, e a Bíblia só menciona o nome de um deles, que é o Cleopas. Cleopas não é Cleopas porque não tem um acento, né? Cleopas. Então a Escritura só menciona o nome desse, mas eram dois. E depois de tudo que aconteceu, vale aqui a gente lembrar que Jesus sempre dissera aos seus discípulos, em todos os momentos, e principalmente em todos os evangelhos, que convinha que ele fosse para Jerusalém e ali fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, e que ali ele fosse também, vamos dizer assim, entregue, chicoteado, ser julgado, ser preso, ser crucificado, morto, só que sempre ele comunicava isso para os discípulos, terminando: e ressuscitarei ao terceiro dia. Por diversas vezes, repetindo em todos os evangelhos, Jesus comunicava isso aos seus discípulos. Mas parece que, assim como esses dois aqui, os olhos deles ou o coração deles estavam fechados para isso. Num desses momentos, em Mateus capítulo 16, Pedro, de um súbito, fala assim para Jesus: o Senhor tem que ter misericórdia de ti. Eu não vou deixar, como se ele fosse tomando frente da situação, como que o Senhor vai ser entregue, o Senhor vai ser morto. Não, tenha misericórdia de ti, e que se depender de mim não vai acontecer isso. Dando uma de bom moço, e ele está tomando uma decisão boa, uma decisão válida, né? Se interpondo: não, Jesus, eu não vou deixar o Senhor morrer. Mas aí Jesus, de um súbito, também fala para ele: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, esse é um dos exemplos que acontecem em Mateus, em Marcos, desde o capítulo 8, desde o capítulo 7, Jesus por 3 vezes adverte os discípulos que ele haveria de ir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais, padecer, ia ser crucificado, morto, e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas a mente e o coração deles, repetindo, estava fechado para isso. Eles não estavam entendendo isso, entendendo essa comunicação que Jesus estava fazendo a eles. Como assim? E justamente por causa de expectativas frustradas que eles tiveram no Messias. Esses dois aqui, dizem o texto logo a partir do verso 13 de Lucas capítulo 24, que eles estavam indo para esse caminho lá de Emaús, né? De Jerusalém para Emaús. E eles estavam tristes, eles estavam frustrados, eles estavam chateados, porque a expectativa deles, eles mesmos revelam para Jesus, quando Jesus chega até eles e pergunta: o que vocês tanto vão conversando pelo caminho? E eles falam para Jesus: nós esperávamos, o senhor não sabe? Você não recebeu a notícia pelo WhatsApp? O senhor não lê jornal? O senhor não ficou sabendo? Estava em Jerusalém e não soube. Gente, a notícia correu tão forte que pelo que os dois falam aqui, quem estivesse em Jerusalém não tinha como não saber. Não tinha como não saber do que aconteceu. E eles fazem essa pergunta para ele: você não soube? E aí eles dizem aqui o que aconteceu, no verso 19, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha a expectativa, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha a expectativa deles. Já era o terceiro dia, essa viagem provavelmente durava meio que um dia de viagem. Eles provavelmente saíram domingo pela
manhã, no nascer do sol, e estavam a caminho, tanto que o texto fala que eles iam chegando, o sol já estava se pondo. Então, foi muito tempo andando e conversando um com o outro sobre essa frustração. É uma frustração. Poxa, a gente esperava que Jesus, que era varão, perfeito em obras, em palavras, diante de Deus e de todos os homens, que ele redimisse a Israel. A gente esperava isso. A minha expectativa de Jesus era essa. Como que você não soube? Eles falando para Jesus. Como que você não soube? A gente estava esperando que ele redimisse Israel. O que a gente espera de Jesus? O que a gente espera de Jesus? O que a gente espera de Jesus, ele supre, ele realiza, ele faz. Durante todo o tempo, com esses discípulos, provavelmente, mas principalmente com os 12, né, ele comunicava: vou para Jerusalém, vou ser entregue nas mãos dos principais, vou padecer, vou ser crucificado, morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Qual que era a esperança desses aqui de Jesus, esses dois, Cleopas e o seu companheiro? Que Jesus redimisse Israel. Mas vem cá, redimir como? Cabe essa pergunta aqui. Qual que era o significado de redenção de Israel para esses dois aqui? Será que eles esperavam que Jesus fosse de fato assumir o trono e estabelecer um novo reinado no trono de Davi? Provavelmente seja essa, ou fosse essa, a expectativa deles. Assim como uma classe também política religiosa da época, os zelotas ou os zelotes, que esperavam que o Messias viesse para que redimisse Israel, mas a redenção que eles esperavam que Jesus fizesse, que esse poder fosse tomado por meio da força. E os zelotes estavam dispostos a pegar em armas para tomar o poder de Roma e devolver esse poder para o Messias, e assim o reinado do Messias fosse estabelecido. Então, tinha diversas expectativas ali, de gente que esperava que Jesus fizesse algo. Mas vamos parar para pensar aqui. Todas essas pessoas que esperavam algo de Jesus, parece que não é o que está constando nas Escrituras a respeito de Jesus, a respeito do que o Messias viria e haveria de fazer. Parece um pouco diferente, ou parece um pouco deturpada essa esperança com que Jesus, ou parece um pouco deturpada esse meio com que eles achavam que Jesus ia redimir Israel. Será que a expectativa deles era só essa? Diante de tantas obras, de tantas maravilhas, de tantos milagres, de tantos ensinamentos. A Bíblia não fala quanto tempo esses aqui já eram seguidores de Jesus, mas a Bíblia nos relata dos 12, quanto tempo eles andaram juntos, quanto tempo eles passaram juntos, quantos acontecimentos eles juntos ali passavam, durante quase 3 anos e meio. Então, como que para esses dois aqui, muito provavelmente foi a expectativa também dos discípulos. Vocês lembram quando Jesus é crucificado? Quem que está ali diante da cruz? João 19 relata para a gente. Os únicos que ali estavam, sua mãe e João. E os outros? Dispersaram. Não ficou ninguém ali. Então, os discípulos também estavam tristes. Os outros 12 também estavam tristes. Os 11, né? Judas já teria se enforcado já. Mas essa decepção que eles estiveram em Cristo, esses dois aqui também tiveram. Porque a expectativa deles era que Jesus viesse e redimisse a Israel. Cabe aqui falar que eles estavam presos no passado. Gente, Jesus estava ali com eles. Jesus chegou e começou a conversar com eles. Vale ressaltar aqui que quando diz lá no texto, no verso 16,
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O texto grego aqui é como se fosse que os olhos estivessem embotados, vedados, tapados. Literalmente os olhos estarem tapados, mas não é fechado pela nossa pálpebra, não. Impedidos. Por isso que nesse texto, nessa tradução nossa, diz assim que estavam como que impedidos de o reconhecer. Alguma força, ou vamos dizer também, além de força, alguma frustração impede a gente de reconhecer o óbvio. Já parou para pensar que na nossa vida a gente também, muitas das vezes a gente perde a percepção do óbvio e a gente não percebe o óbvio? Você tem que tomar uma decisão séria na sua vida. E você se aconselha às vezes com um, com outro, e todos esses que você se aconselha te dão o mesmo conselho, mas para você isso não é tão óbvio quanto para as pessoas que te aconselham. Não é óbvio, porque parece que a sua visão, os seus olhos estão meio que impedidos de você perceber isso. A mente deles estavam presas, o coração deles, todas as crenças deles estavam presas ao passado. Tanto que tudo que eles falam aqui, todos os verbos que eles empregam aqui, falando para Jesus o que aconteceu, é passado. Nada é presente e nada também é uma esperança de futuro. Eles já começam assim. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, isso Jesus já tinha alcançado eles, né? E viu eles conversando e perguntou, o que aconteceu, que vocês tanto vão discorrendo pelo caminho aí? O que tanto vocês conversam, né? O que vocês vão tratando à medida que caminhais? O que vocês estão conversando e ao mesmo tempo tristes um com o outro à medida que a gente vai caminhando? E aí Cleopas diz assim para ele, respondeu, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Tendo estado, ignora as ocorrências desses últimos dias. Tendo estado, isso é passado. E aí ele continua. E ele lhes perguntou, eu gosto dessa pergunta de Jesus, que ela é bem reveladora. Quais? Gente, o próprio Jesus pergunta para ele, quais? Jesus, irmãos, ele quer ouvir da boca deles. Porque o que eles vão falar aqui vai revelar muita coisa sobre o coração deles para Jesus. Jesus não precisava fazer essa pergunta. Quais? Cleopas, já que você disse, quais? O que aconteceu? Parece uma pergunta irônica. Parece uma pergunta sarcástica. Mas não é. É uma pergunta provocativa para que eles mesmos falem o que aconteceu. E olha aqui como que começa o relato deles. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Se a gente fosse parar para sublinhar todos os verbos aí colocados, todos eles estão no passado. Como que era o nome daquela série alemã? Dark. Lembra? Quem assistiu Dark? Vocês assistiram aquela série Dark? Lembra? Que era possível fazer viagens temporais nela, né? E ele estava preso lá no passado. Não era? Por causa de algo que aconteceu lá no passado, foi desenvolver toda a série. Os dois aqui estavam sequestrados pelo passado. E quando a gente está assim, numa situação dessa, a vida não vai para frente. A gente não vê, não vislumbra presente. A gente não vislumbra esperança de futuro. A gente não vislumbra uma palavra que Jesus disse. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Vou ser entregue, vou ser na mão dos principais, né? Vou ser morto, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Quando a gente está preso
ao que a gente espera que acontecesse, ao que a gente esperava que acontecesse, a vida nossa não tem sentido no presente, a vida nossa também não tem sentido em esperança no futuro. Eu pergunto para os irmãos aqui, para as irmãs, algo ainda prende a gente ao passado? Alguma expectativa que não aconteceu de acordo com o que o nosso coração esperasse que acontecesse, que a nossa mente esperasse que acontecesse, mas que a gente ainda vive essa expectativa ou essa frustração, porque tem gente que ainda está vivendo na expectativa de que aconteça, mas tem gente que já está, se olhar para trás, ela vai ver os rastros da frustração, porque não aconteceu conforme ela esperava, conforme você ou eu esperávamos que acontecesse. E isso é muito ruim, porque a vida nossa passa a não ter sentido. A vida nossa, não importa se você sabe da sua vocação, não importa se você sabe já do seu dom, que já era uma coisa muito importante se você soubesse da sua vocação e do seu dom. Mas mesmo você sabendo, se você ainda está sequestrado lá pelo passado, sua vida não tem prosseguimento. Olha, eles estavam onde? Indo para onde? Jerusalém, indo para um povoado, uma aldeia chamada Emaús. Um dia de viagem, provavelmente. Eles estavam com quem? Lá no final, o texto mostra para a gente com quem que eles estavam. Com os discípulos. Eles estavam ali reunidos com os discípulos. Por que que 2 saíram e os discípulos ali continuaram? Ah, você quer saber? Não vai acontecer nada. Vamos tocar a vida. Vamos... bola para frente. Vamos ver o que a gente faz agora da nossa vida. Ficar com os discípulos esperando o quê? Não vai acontecer nada. Já é o 3º dia, não é o que eles falam? Já é o 3º dia que as coisas aconteceram, que isso sucedeu e não aconteceu nada. Vou fazer o quê? Vamos fazer o quê? Será que outros também, a Bíblia relata a história desses 2. Será que outros também não podem ter tomado essa decisão, que muito provavelmente estivesse ali junto com os discípulos, e também não tomariam ou não tomaram essa mesma decisão? Vamos ver o que acontece, vamos tocar a vida. Vamos voltar para as nossas vidinhas, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer? Já é o 3º dia, nada aconteceu. Inclusive uma de nossas irmãs com quem a gente estava junto lá, foi até a tumba, não encontrou nada lá. Nem o corpo lá estava. Parece que deram um jeito até de sumir com o corpo. Então, o que a gente tem a fazer? Tocar a vida, né? Vamos voltar para nossas casas, para os nossos afazeres diários. Jesus veio, prometeu sonhos para a gente, prometeu missões, prometeu nova vida, prometeu um monte de coisa. Só que ele morreu. E a nossa esperança estava ligada com que ele estivesse vivo ainda. Ele tinha que estar vivo para que a minha esperança, a chama da minha esperança, estivesse acesa. Só que ele morreu. E já é o 3º dia e nada aconteceu. Então, vamos seguir a vida. Eu já tomei uma decisão dessa. Uma vez, esperando que algo acontecesse e não aconteceu. E a gente vai e toma uma decisão. Quando a gente cai em si, cai a ficha, a gente volta para trás. Você volta para o caminho. Você já tomou uma decisão que você considera errada? Ou que você estivesse preso, esperando que algo acontecesse, ou que Deus fizesse algo por você, e não aconteceu, conforme você esperava, ou conforme até você estivesse orando para que acontecesse, só que não aconteceu. Você chutou o balde e tomou outra direção? A gente faz isso, irmãos. Nosso coração é inclinado a fazer isso. Nosso coração abre mão de qualquer projeto que Deus tenha para nós, enquanto Deus não supra as nossas expectativas. Só que essas expectativas que a gente deposita, ou que a gente espera que Deus faça para nós, que o nosso coração fica claudicando, esperando que elas aconteçam, irmãos, é da profundidade de um pires. Não é aquilo que Deus tem para nós.
Porque esses dois aqui, o quanto eles esperavam de Cristo, fizeram com que eles abandonassem a comunhão com o restante dos discípulos. Vamos seguir a vida. Cleopas, vamos embora. Vamos, não vai dar nada não, vamos. Eles estavam indo, tomando outra direção, tomando outro caminho, mas a mente e o coração presos e sequestrados pelo passado. Não é? Eles poderiam empreender qualquer obra com a mão deles, com as mãos dele, qualquer missão com as mãos dele, mas se o coração e a mente estivessem presos ainda no passado, nada iria adiante. Qualquer projeto que eles empreendessem não ia ter continuidade. Há muitos anos atrás, eu me via como uma pessoa que sempre começava a fazer uma coisa e não terminava. Sempre começava um projeto novo, qualquer área. Pensei, qualquer área. Eu poderia começar, só que eu não dava sequência, não dava continuidade. Desde muito tempo, né, entendendo pela palavra de Deus, eu tenho entendido que a gente não tem que ser assim. A gente tem que tomar a decisão certa, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus tem para nós, baseado na nossa vocação e no nosso dom. E com a motivação certa também. A motivação deve estar ali bem correta também, e a nossa principal motivação deve ser a glória de Deus, deve ser glorificar a Deus. Mas qualquer obra que esses dois aqui fizessem, por estarem presos ainda lá na esperança que Jesus redimisse Israel, do jeito que eles esperavam que fosse essa redenção, ia passar a vida toda deles. Eles iam viver frustrados, eles iriam viver chateados, tudo que eles fizessem não ia consumar em alegria para eles, em alegria para o coração deles. Deus poderia fazer ou depositar no coração deles qualquer obra, qualquer missão ou quaisquer missões. Se eles, enquanto estivessem presos lá nessa expectativa com que Jesus redimisse a Israel, do jeito que eles esperavam, nada ia para frente, nada ia adiante. Presente, sem chance. Futuro, se o presente não está funcionando, porque eu estou preso lá no passado, quem dirá o futuro? Não estou tendo esperança nem para o presente, quem dirá para o futuro? Futuro? Estou chateado porque eu estava esperando que Jesus redimisse Israel. Você vem me falar de futuro? Vamos tentar pensar isso com a mente deles, pela decisão que eles tomam de deixar ali os discípulos que estavam reunidos ali em Jerusalém e tomarem essa decisão de voltar ou de ir para a aldeia de Jerusalém até Emaús. Por que eles fizeram isso? O que os motivou a tomar essa decisão? Por que não ficaram juntos esperando? Poxa, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Mas Jesus não falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar? A ressurreição ainda não estava comunicando essa vida no coração deles ainda. E aí Jesus vai, eles falam isso, né? E Jesus, talvez ironicamente, pergunta: quais? Né? Você não sabe das ocorrências, ignora tudo que aconteceu nos últimos dias? E Jesus perguntou para eles: quais ocorrências? Sobre mim? Você podia ter falado, né? Não, é sobre mim. Mas Jesus quer ouvir. E o nosso coração, ele denuncia a gente. A gente é tão, vamos dizer assim, talvez escravo daquilo que a gente está sentindo, que o nosso coração denuncia a gente quando é nos feita a pergunta certa. A pergunta certa, ela atinge o nosso coração e a gente revela com palavras aquilo que o nosso coração está cheio. E Jesus fazendo a pergunta certa para eles: quais? Quais coisas, irmãos? O que aconteceu, Pablo? O que aconteceu, Sandro?
Augusto, quais coisas que aconteceu? É uma pergunta para nós. Quais? Poxa, Jesus, eu estava esperando durante um tempo da minha vida que o Senhor fizesse isso, só tal, o Senhor não fez, o Senhor está ignorando, parece que o Senhor sempre ignorou as minhas orações. Já pensou se Jesus chegasse para nós e essa pergunta para nós? Quais? O que você esperava? Vai, estamos aqui, ó. Você e Jesus, fala para mim, meu filho, o que você esperava? Que eu não fiz. Aí o coração deles vaza. Vaza tudo aquilo que eles estão sentindo. Transborda de tudo aquilo que eles estão sentindo. E o coração deles é pura frustração. E podemos até dizer que talvez uma fuga do propósito. Porque a palavra de Jesus para eles é que eles ficassem ali, esperassem ali. E a maioria deles ali se reuniram e ficaram esperando. Jesus foi levado para a tumba, né? E não sei se os irmãos lembram que a trama com que fez com que Jesus fosse crucificado, a crucificação é um meio de morte romano. É um meio de morte romano. E, segundo a palavra de Deus, todo aquele que é fixado no madeiro é maldito. Então, a morte de Jesus significa que ele se fez maldição. Mas um judeu, por isso que quando estavam ali discutindo quem deveria julgar Jesus, por isso que Pilatos lava as suas mãos. Isso não é papel meu. Vocês têm que resolver. Vocês são judeus, vocês que resolvam isso aí. E aí crucificou Jesus. E lembra que um judeu pediu o corpo de Jesus? Sabe o que os romanos faziam com os corpos crucificados? A maioria deles nada. Ficavam lá para os corvos, para as aves de rapina comer as carnes. Outros eram tirados da cruz e depositados, inclusive lá onde as cruzes foram fixadas, né, as 3 cruzes de Jesus e dos 2 ladrões, diz lá que era o Monte Caveira, porque ali jazia muitos corpos de pessoas que foram crucificadas. Então, é um meio de extermínio, vamos dizer assim, de julgamento, de morte, romano. E aí, um deles, para preservar o corpo de Jesus, mal sabia ele que estava sendo usado, lembra que era um judeu influente e rico, pediu para que sepultasse o corpo, pediu o corpo de Jesus para que fosse preparado. Só que já era depois da 12ª hora do dia. Ou seja, para o judeu já era o sábado. Foi numa sexta. Só que o que eles fizeram? Eles envolveram o corpo e colocaram lá na tumba, porque já era chegada a hora, eles não poderiam fazer obra nenhuma mais por causa do sábado. No outro dia, que era o dia com que eles poderiam, vamos dizer assim, lavar o corpo, né, embalsamar, ou seja, derramar bálsamo no corpo ali de Cristo, que eles foram lá, Jesus já não estava lá. Porque no sábado não poderia fazer isso. Então, essas pessoas que estiveram ali próximas, esses discípulos que estiveram ali próximos, eu penso também que eles tiveram ali suas frustrações, mas eles decidiram ficar juntos. Mas não importa se você está junto ou se você está longe. O que importa é onde está seu coração. Onde está sua mente. Nisso tudo aí, onde está sua mente, onde está seu coração. Porque esses dois tendo tomado esse caminho, e Jesus diz aqui o texto, quando ele pergunta para eles, quais? O que aconteceu? Ou seja, o que sucedeu? Jesus quer que eles falam. E é muito bom, porque a gente, quando lida aconselhando pessoas, estava conversando esses dias com a Roseli,
E ela falando, é muito bom a gente não falar muito, deixar a primeira pessoa falar. E eu, durante muito tempo, me portava, às vezes, não aconselhando, mas conversando mesmo com as pessoas, eu me portava conversando muito, eu falava demais. Eu acho que eu ainda falo demais. Eu me considero um pouco prolixo, sabe? Mas nessas tratativas um a um com alguém, eu tenho aprendido com o tempo a escutar, mas e fazer as perguntas certas. Mas isso é por graça, né? E Jesus aqui fez a pergunta certa para eles e deixou que eles mesmos falassem. E aí eles falaram, né? Eles falaram. Aí, continuando aí essa leitura que a gente já fez, mas dando sequência aí a ela, eles falam que, inclusive, de algumas das mulheres que estavam com eles surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Irmãos, as irmãs chegaram para eles e falavam, tivemos uma visão de anjos, ele vive, nem isso. Não vai dar nada não, vamos embora. Vamos vazar daqui. Como é que a gente falou hoje? Deu ruim. Vamos, né? Deu ruim, vamos embora. De fato, alguns dos nossos... Será que o testemunho da mulher não serve? Né? Mas Jesus apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. Para uma mulher, não foi? E pediu para ela voltar e contar tudo, né? E aí é interessante essa visão que o Evangelho de Lucas traz, porque ele ressalta isso aqui. Uma das mulheres, as mulheres que estavam conosco foram lá, mas mesmo assim, aí no verso 24, ele diz assim, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eu preciso ir lá confirmar. Vamos lá confirmar se será que elas uma visão errada, alguma coisa assim? Será que elas estavam se sentindo bem? E aí ele continua aqui, verso 25. Então, lhes disse Jesus, aqui já vem a advertência, ou vamos dizer assim, a retórica com que Cristo agora, então tá, vocês já relataram tudo, agora é minha vez. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você podia pegar esse versículo aí, escrever ele e colocar na geladeira, na porta do quarto, no painel do carro. Jesus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que é algo que a gente sempre fala aqui, que eu fui ensinado, que eu ensino, e que a gente sempre é ensinado aqui. Se a gente não tem como ler a Bíblia, ler a Escritura sem Jesus. A gente tem que ler a Escritura, tudo aquilo conforme Jesus, como se Jesus fosse um óculos para a gente enxergar a Bíblia. Porque se a gente, como eu li aqui, por exemplo, o Salmo 122 no início, se a gente lê aquele salmo de convocação e falando, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente vai entender, sem Jesus, que a casa do Senhor é aqui. E que esse versículo se aplica a quem está indo a um culto, num horário marcado, num local. E só que isso vai na contramão do que Jesus disse para a mulher samaritana. Não é aqui, nem lá. Eis a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, qual que é o local geográfico para Jesus que se adora? Em espírito e em verdade. Se tem um lugar que a gente deve, ou pode, ou que Deus espera que os verdadeiros adoradores adorem Ele, é nesse lugar, em espírito e em verdade. Só que quando a gente lê o Salmo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não é de um lugar. Então, sem Jesus, irmãos,
A Bíblia fica assim, meio embaçada. A gente precisa de Jesus. É como se a gente tivesse uma miopia. Quem é míope aqui sabe, você tenta enxergar alguém de longe, você não vê a fisionomia do rosto da pessoa, você vê algo turvado ali. Você enxerga, tem alguém, mas você não sabe quem é. Eu sou míope. E se eu tirar o óculos aqui, eu não consigo discernir as fisionomias. Você pode chegar a todo mundo ali, mas por a gente ter gravado o trejeito da pessoa, falar mais bonito, a silhueta da pessoa, a gente já sabe quem é, né? Mas se for uma pessoa distante assim, passa ali, se eu tivesse sem óculos, eu não sei quem é. A mesma forma é a Bíblia, é a palavra de Deus lida e vista sem Jesus. Porque Jesus aqui dá uma lição para nós e para eles. E começando por Moisés, ou seja, começando pela lei e passando por todos os profetas. Quais profetas? Todos. Jesus começou por onde, irmão? Por Moisés, desde a criação. Moisés discorre e escreve sobre a criação na Torá. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Escritura, irmão, a Bíblia, a gente tem que ler ela entendendo o que a respeito de Jesus consta nelas. Amém? Aí eles se aproximaram lá da aldeia, né, de Emaús. Eu lembrei daquele hino, acho que aquele hino foi escrito por causa dessa passagem, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens um coração, né? Faz em mim, né? Eu acho que é bem essa passagem aqui, né? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de continuar, de ir adiante, né? Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas no mesmo instante desapareceu da presença deles. Os olhos deles foram permitidos com que reconhecesse, vamos dizer assim, Jesus, no momento do partir do pão. A memória afetiva deles foi reconectada. Parece que estava desconectada. A memória afetiva com o que aconteceu, a frustração, o que eles esperavam que acontecesse, parece que o fluxo tinha parado e o fluxo foi religado agora. Opa! Como se fosse aquele filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Quando ele cai em si, quando cai a ficha, quando ele se percebe. E aí, o momento exato que aconteceu isso foi quando Jesus partiu o pão. Ou seja, no momento da comunhão. Eles reconheceram Jesus. Só que no mesmo instante, Jesus já não estava ali mais. Né? E aí, eles tomam uma decisão imediatamente. Né? E da mesma forma que eles estavam frustrados, foram conversando, eles continuam agora conversando. Só que a conversa deles agora tem propósito. Porque a conversa deles, depois deles terem percebido Jesus, diz aí o texto no verso 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? O coração da gente não queimava, não ardia. Então era por isso, é porque era ele. Agora a gente entendeu. E eles fazem essa pergunta um para o outro, e na mesma hora, diz aí o verso 33, levantando-se foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Na mesma hora, Jesus foi encontrar com aqueles dois, foi dar significado para a vida deles. E eu penso que é isso que Jesus faz com as nossas vidas. Ele não só salva a gente, mas Jesus, ele dá significado para as nossas vidas. Dar significado para as nossas vidas é dar propósito, gerar propósito no nosso coração, nos fazer perceber a nossa vocação, nos fazer entender e saber do nosso dom. Jesus fez isso com eles porque
eles estavam frustrados, então Jesus, eles já tinham um significado de vida por terem estado com Jesus durante um tempo. Só que a visão deles, o coração deles, a mente deles ficou embotada, ficou turvada. E a frustração veio e Jesus foi até o encontro deles justamente para ressignificar a vida deles. Então, irmãos, Cristo ele traz esse significado para a nossa vida. E ele também ressignifica as nossas vidas. Ele ressignifica, ele ajusta, ele apruma o nosso coração. Ele altera o leme do nosso coração. Ele altera a direção com qual o nosso coração, os nossos sentimentos estão indo. Ele faz essa alteração para que a gente volte para o caminho com que a gente deveria estar. No mesmo instante que Jesus não estava ali, eles tomam uma decisão. Nosso coração não ardia quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras, e no mesmo instante eles voltaram, e era de noite. Passaram a noite toda viajando. Viajou o dia todo, era noite. No mesmo instante voltaram. Irmãos, quando Jesus ressignifica as nossas vidas, não tem mais dificuldade. Se a viagem foi difícil de dia, não sabemos aqui, esse trajeto, vamos à noite mesmo, a gente não está no lugar certo. A gente tem que voltar para o lugar certo. Nosso coração nos fez, os nossos sentimentos nos enganou. E sentimento às vezes engana mesmo. Às vezes o que a gente está sentindo nos engana. E aí na mesma hora eles tomam a decisão de voltar para junto da comunhão. Amém? Amém, meus irmãos? Sim, pode. Na verdade, esses dois aqui, a gente não sabe quanto tempo eles estavam andando junto com os 12. Mas diz aqui o texto, quando eles perceberam isso, eles voltaram para ficarem junto com os 11 aqui já. Né? Então, eles voltaram para ficar junto com eles. Então, a gente a Bíblia não relata para a gente há quanto tempo eles andavam junto com esses 11. A gente sabe que Jesus era seguido por muitos discípulos, milhares, tinha hora que eram muitos mesmo. Mas a gente sabe também que Jesus tinha muitas missões, ou muitos caminhos, ou muitas viagens que eles iam fazer, que ele chamava apenas os 12. Eram os seus mais íntimos. A gente sabe que os 12 ali foi os que tiveram mais intimidade com Cristo. Então, respondendo a sua pergunta, é o nosso coração. Mesmo porque eles não tinham visto ainda que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham apenas uma palavra dele, ou várias palavras dele, que ele seria entregue na mão dos principais, ele iria padecer, ser crucificado, morto e ressuscitado. A palavra que eles tinham era essa. Só que o sentimento deles, a sensação que eles tinham, a expectativa que eles tinham em Jesus, pelo menos esses dois aqui revelam muito bem, que eles esperavam que Jesus redimisse Israel. Então, muito provavelmente a conclusão que a gente chega é por eles estarem frustrados, eles esperavam que Jesus de fato reinasse fisicamente ali em Israel, em Jerusalém, estabelecesse o trono, de novo ali o trono de Davi, e reinasse. Mas se a minha esperança é que Jesus reina e ele vai e morre, e já é o terceiro dia e não aconteceu nada, muito provavelmente é o coração, né? Por causa da sensação, por causa da expectativa, acontece isso mesmo. Até hoje, a gente faz isso. E aí, eu gosto desse texto porque os dois voltam do lugar de onde eles saíram. Eles voltaram para a origem deles.
E eles perceberam que o melhor lugar para eles estarem era junto com os 11 ali. E diz aí o texto que eles voltaram, acharam reunidos os 11 e outros ainda com eles. Diz aí o texto no verso 33, final do verso 33. E o que eles diziam já? Vocês lembram que durante a conversa dele com Jesus pelo caminho, eles falaram para Jesus, até uma das nossas mulheres foram até a tumba e disse que um anjo viu e afirmou para ela que ele vive. E elas nos falaram isso. Quer dizer, eles ouviram esse relato dela. Provavelmente eles podem ser um daqueles que esperavam alguns dos homens, dos outros discípulos homens, irem lá conferir. Mas depois que foram lá conferir e não o viram, provavelmente, elas estão conversando. Não deve ser verdade. Então vamos voltar à nossa vida. Só que subitamente também, como eles tomaram essa decisão, subitamente também eles tomam outra decisão. De voltar a estar no lugar certo. Com as pessoas certas. Lugar certo com as pessoas certas. E aí, o que aconteceu ali? Os quais diziam, ou seja, os 11 e os outros que estavam com eles, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E Lucas ressalta aqui essa importância que Simão já tinha para eles. Então, é um testemunho que para eles era válido. Opa, ele apareceu para Simão. Então agora está confirmado então. E aí diz aí o texto, e já apareceu para Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E aí, se a gente continuar aí o texto aí, Jesus acha eles reunidos ali e aparece a eles ali. Então, irmãos, para a gente concluir, não vamos ficar presos ao que nos prende ao passado, não. A gente espera, eu esperei, talvez ainda vou esperar, mas a gente está em comunhão é justamente para isso mesmo, para a gente pastorear o coração uns dos outros. E se a gente perceber que um ou outro esteja tomando uma direção errada, a gente pastorear esse irmão, essa irmã, ou a irmã ou o irmão pastorear a gente, para que a gente não tome essas decisões baseadas numa expectativa frustrada nossa. Porque o que pode acontecer é o que aconteceu com eles aqui. Imagina se Jesus não... Está vendo o tanto que dois discípulos é importante para Jesus? Eles não deixam... E é uma promessa, né, que ele faz lá em João, ele não deixa nenhum deles se perder. Todos aqueles que o Pai entregou para Jesus, Jesus não vai deixar nenhum deles se perder. Mesmo que seja por frustrações erradas, por expectativas erradas. Jesus ressuscitou, apareceu a uma mulher, discípula. Outros foram lá conferir. Se a gente fosse demarcar isso cronologicamente, Jesus já percebe que tem dois lá tomando um caminho errado e volta lá. Opa, vamos reajustar a rota desses dois aqui. Vamos reajustar o coração deles. Vamos reajustar a crença deles. Aí eles tomam a decisão de estarem no lugar certo agora. Na mesma hora. Se gastou um dia para ir, viajou agora, gastou uma noite inteira para voltar. Provavelmente chegaram lá amanhecendo o dia, de madrugadinha. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Ainda que isso seja ruim, ainda que a gente esteja passando o que a gente estiver passando, ainda que a gente esteja, vamos falar assim, que a nossa vida esteja em frangalhos, o melhor lugar para a gente estar é na comunhão e onde a palavra de Deus é ministrada. Seja aqui, seja ali, seja acolá. É onde a gente é fortalecido. É onde a gente é animado. É onde a gente é discipulado uns pelos outros. É onde a gente é pastoreado uns pelos outros.
é onde as expectativas do nosso coração, elas são reajustadas, né? E a gente encontra significado e encontra também ressignificado para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor, Pai, ter falado aos nossos corações. Obrigado por essa palavra, Pai, que ela nos coloca no lugar que a gente tem que estar e ela nos traz o entendimento de onde e com quem a gente deve estar, Senhor, nas nossas vidas, sim, meu Pai. E ela também nos faz entender as verdadeiras expectativas que a gente deve ter na sua palavra, que a gente deve confiar na tua palavra, que o Senhor fala, que a tua palavra fala, vai se cumprir, Senhor. E aprendemos aqui nessa noite que esses dois aqui tomaram essa decisão errada, Pai, por expectativas frustradas ou esperanças falsas das quais não constava na tua palavra, sim, meu Pai. Porque o Senhor de fato redimiu Israel. E o Senhor de fato hoje tem ainda redimido o seu Israel, o Israel de Deus, dos quais nós estamos incluídos nesse Israel de Deus, Pai. E em nome de Jesus, Pai, o quanto for preciso, use irmãos, use qualquer pessoa para trazer significado ou trazer um ressignificado às nossas vidas, quando a gente estiver tomando um caminho, uma direção errada, Pai. Por causa de frustrações, por causa de qualquer questão que esteja acometendo o nosso coração e a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor use irmãos, que o Senhor mesmo oriente a gente, que o Senhor mesmo traga significados às nossas vidas, às nossas existências, Pai. Quando a gente, muito embora veja tudo muito turvado em alguns momentos das nossas vidas, que a gente encontre luz, Pai. E que essa luz seja o Senhor, que essa luz seja designada pelo Senhor, ou que o Senhor use também pessoas para nos apontar a luz, a direção, que é o Senhor e que é a sua palavra. E que é onde a gente vai ter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Oramos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.